Oi, pessoal. Então, vamos para mais uma aulinha. Átomo e suas partículas. Peguem suas apostilas, página 40, e vão acompanhando no vídeo e a apostila, tá bom? Vamos lá, então. Vamos recapitular os modelos atômicos. Inicialmente, então, começamos com Bohr. Tô doida, eu olhei Bohr, não falei Bohr. Começamos com Dalton, certo? O que dizia, né? Que o átomo era indivisível e indestrutível. Essas são as palavras fundamentais para vocês lembrar sempre do átomo de Dalton, tá? O átomo do modelo seguinte é o do Thomson, tá? E ele dizia que o átomo era neutro e o núcleo existia partículas positivas e os elétrons negativos, tá? Principal palavra que define esse átomo do Thomson é pudim de passas. Passaram-se mais alguns anos e o Rutherford, né, fez todo um estudo e ele descobriu que o núcleo do átomo era denso e pequeno e que esses elétrons, essas partículas negativas, elas orbitavam o núcleo, tá? O modelo dele é chamado de modelo planetário, certo? Tinha o átomo, que era denso e pequeno, e ele sabia que os elétrons ficavam na volta desse núcleo, núcleo denso e pequeno, e que os elétrons ficavam na volta deste núcleo. Posteriormente, então, o Bohr descobriu mais coisas, né? Ele pegou o modelo do Rutherford e ele acabou descobrindo que os átomos têm níveis de energia, né? E o modelo dele é chamado de modelo nuclear, tá? Então, uma breve recapitulação para a gente seguir. Bom, mas e para que estudar átomo, professor? Pensem, tá? Ó, matéria, certo? Pode ser água, pode ser sal, pode ser papel, celulose, qualquer coisa. A matéria é constituída de moléculas, certo? Por exemplo, aqui é a água. Que moléculas são essas? A molécula do hidrogênio. Aliás, as duas moléculas do hidrogênio e a molécula do oxigênio, certo? Essas moléculas, então, são compostas por átomos. Esses átomos, em sua eletrosfera, possuem os elétrons negativos e em seu núcleo possuem os prótons positivos e os nêutrons neutros, tá? Então, por isso que a gente estuda o átomo, certo? Para entender a matéria em si. Bom, esse quadro tem na apostila também na página 40, tá? É só um quadro mais esquemático. Ó, quem descobriu o elétron? Thomson, tá? A localização do elétron é na eletrosfera, o símbolo é E e a carga é negativa, certo? O próton, quem descobriu? O Rutherford, tá? Aonde ele se localiza? No núcleo, o símbolo é P e é uma carga positiva. E o nêutron foi o Chadwick, aonde ele se localiza? No núcleo, o símbolo é N e ele é neutro, tá? Essa massa relativa aqui para nós, por enquanto, não é importante. Bom, aí está o nosso átomo,
certo? Aqui já tem uma legendinha. Né? Os azuisinhos são os elétrons, os rosinhos os prótons e os verdes os nêutrons. Tá, beleza. Mas eu resolvi, mesmo assim, trazer uma explicação para vocês. Então, na eletrosfera estão os elétrons, o símbolo dele é E, e são partículas carregadas negativamente, certo? No núcleo, quem é que está no núcleo? Os prótons. Símbolo dele, P. São partículas carregadas positivamente. Os prótons também são chamados de número atômico. Número atômico. E o símbolozinho é Z. A gente vai usar muito essas letrinhas. O E, o P, o Z, o número atômico, o N de nêutron, tá? E então, se prótons é P, e os prótons também são chamados de número atômico, que a letrinha é Z, P é igual a Z, tá? Os nêutrons, letrinha N, são partículas neutras, não tem carga, tá? Bom, e como os átomos se diferenciam uns dos outros? Como será que eu sei, né, que eu tenho um átomo de uma determinada matéria e aquele átomo é de uma outra determinada matéria? Será que existem muitos átomos? Bom, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, o conjunto de átomos que possui a mesma quantidade de prótons, ou seja, eles têm o mesmo número atômico, mas cada elemento possui um número de massa, certo? Então, quem são eles? São os elementos químicos, tá? Os elementos químicos, então, cada um possui o seu número de massa, cada um possui o seu número atômico, certo? E se o número atômico é 10, o número de prótons também vai ser 10, tá? Se ele for um átomo neutro. Bom, e onde a gente encontra os elementos químicos? Na nossa famosa tabela periódica. Meu Deus, professora, mas a gente tem que decorar tudo isso. Não. Olha só. Primeiro que a gente tem isso aqui que a gente chama de legenda, tá? E depois, porque quando vocês começarem a aprender a usar a tabela periódica, vocês vão amar ela, eu tenho certeza. Então, vamos voltar para nossa legenda. Olha lá, esse númerozinho que tem aqui em cima é o número atômico. Então do hidrogênio é 1? É. Do titânio é 22? É. E se esse é o número atômico, ele é o Z. E Z é igual a P. Então, o titânio tem 22 prótons dentro do núcleo dele? Sim, o titânio neutro, certo? Não o titânio íon ou o titânio íon, tá? Que seria cátion positivo, ânion negativo. O titânio íon, daí não tem o mesmo número de prótons, tá? Mas isso é para próxima aula. Aqui, o Li é o símbolo do elemento químico, que geralmente é o lítio. Geralmente é a primeira letra
maiúscula e a segunda letra minúscula. Mas todos são assim, professora? Não. Olha aqui o cobre. Cu. Cu vem de cuprum, que é o nome do cobre em latim, tá? Então, tem algumas exceções, o enxofre, a prata, o ouro, a tá? Tem algumas exceções, mas a maioria é, ó, nióbio, Nb, molibdênio, Mo, ferro, Fe, cobalto, Co, tá? Então, a gente está começando a conhecer a tabela periódica. Aqui embaixo, então, é o nome do elemento e aqui é o peso atômico dele, tá? Essa tabela periódica, ela diz peso atômico, tá? Mas, na verdade, é o número de massa, tá? Algumas tabelas trazem. A química, ela tem muitos poréns, muitas exceções, porque sempre chega alguém dizendo, tá, mas e se a gente fizer isso, não vai mudar? Muda tudo. E aí muda. O hidrogênio, uma vez, era aqui do lado do hélio. Depois ele foi para lá. Depois ele veio para cá. Depois ele foi para lá de novo. Pensem nesse meio tempo a gente estudando isso. O hidrogênio está lá, o hidrogênio está aqui, sabe? Então, a química tem isso, tá, gente? Mas, então, os elementos químicos estão na tabela periódica, tá? E como a gente representa um elemento químico? Desta forma aqui. E isso também tem lá na apostila de vocês, página 41, tá? Bom, então, aqui vai o símbolo do elemento. Aqui embaixo a gente representa o número atômico, o Z, certo? E aqui em cima a gente representa o número de massa, que é a letra A, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. C, que é o símbolo do elemento químico carbono. 6 é o número atômico dele e 14 é o número de massa dele. Bom, mas para que tudo isso? Bom, eu sabendo o número atômico e o número de massa, eu consigo calcular quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele tem, tá? Como? Usando algumas formulinhas. P igual a Z, A, que é massa, de novo tem que pegar minha caneta. A, que é massa, é igual a prótons mais nêutrons. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons vai dar o meu número de massa do elemento químico. Convertendo essa fórmula aqui, a gente tem N é igual a A menos Z, ou P, tá? E num átomo neutro, P é igual a E, tá? Essas formulinhas aqui, vocês grifem, pintem elas. Apesar delas já estarem, ó, com um quadradinho, grifadinhas na apostila, mas façam um xizinho, uma seta. Vocês vão usar bastante essas formulinhas, tá? Bom, então, como que eu consigo calcular o número de prótons? O número de prótons. Eu sei que P é igual a Z. Se P é igual a Z, logo, o Z do meu elemento químico é o meu número de prótons. Concordam? Então, este aqui é o Z, certo? Então,
o meu P é igual a 6, certo? E como que eu acho o N? Bom, eu tenho que fazer N é igual a A menos Z. O A está aqui, 14. 14 menos 6 dá 8. Meu N é 8, certo? E o meu E? P é igual a E, então o meu E vai ser 6. Calculei. Simples assim, tá? Então, vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho aqui S, 32 e 16. Ó, quem é o 32? É o A. E eu já botei ali a formulinha, certo? Quem é o 16? É o Z. O meu átomo não tem nenhum símbolozinho aqui, nenhuma carguinha, nem mais, nem menos aqui? Não. Então, ele é um átomo neutro, portanto, P é igual a E, tá? E o S é o símbolo do elemento enxofre. Bom, vamos calcular. Aqui já apareceu, né? P é igual a 16. Sim, porque P é igual a Z, o Z é 16, 16. O E, ele sendo um átomo neutro, não tendo nenhum símbolo aqui, se ele não fosse um átomo neutro, ele teria um mais ou um menos aqui, tá? Mas ele não tem. Vou apagar, tá? Então, ele é um átomo neutro, P é igual a E. Se P é 16, E é 16. E o N? Como que eu vou calcular o N? Eu tenho o valor de A? Tenho. E eu tenho o valor de P? Tenho também. Então, eu vou calcular o N. A é igual a P mais N. Eu poderia usar a formulinha aquela do N. N é igual a A menos P ou A menos E? Sim, poderia, tá? O que eu fiz aqui, gente? Ó, eu substituí o A por 32, eu fiz uma equaçãozinha matemática. O P eu substituí por 16 e o N continuou N porque eu ainda não sei, certo? O que eu fiz? O 16 está positivo aqui, ele passa para o outro lado do sinal de igual com o sinal trocado, negativo. Então, ficou 32 menos 16 igual a N. O N continua desse mesmo lado. Então, 32 menos 16 é 16. Então, o meu N é 16, tá? Eu não preciso ter aquela fórmula N é igual a menos Z. Essa fórmula eu não preciso decorar. Eu sabendo essa e sabendo essa, eu consigo achar os três, tá, gente? Bom, aqui, este link aqui, eu não vou clicar agora porque não vai dar certo. Eu testei antes e não deu certo. Tive que cancelar e começar tudo de novo o vídeo, tá? Mas esse link aqui eu vou passar para vocês, tá? É um simulador de fazer um átomo, tá? Você vai montar o átomo, você vai brincar lá de montar o átomo. Tem também joguinhos, podem brincar, se divertir, errar à vontade, tá? O importante é que vocês entendam esses conceitos básicos, tá? Fui. Beijo. Se precisam de mim, me chame.